Você sabe o que leva um condomínio a contratar um síndico profissional? Essa e outras perguntas serão respondidas no programa de hoje. Vamos falar então sobre o que leva, quais são os principais motivos que um condomínio opta em contratar um síndico profissional. Primeiro motivo, a impessoalidade. A partir do momento que você opta em ter um profissional que está trabalhando para você dentro de um condomínio, que ele não tem uma relação com os demais moradores, ele vai poder exercer aquela atividade sem qualquer tipo de vínculo. Então, um síndico morador, muitas vezes, ele está ali, ele pode ter que se indispor com o vizinho. Então, o filho dele joga bola com o filho do vizinho, é difícil ele aplicar multa, é difícil ele ser rígido. Nós somos seres humanos, nós temos questões pessoais. A partir do momento que você contrata um síndico profissional que não tem vínculo com aquele condomínio, ele tende a ser muito mais assertivo, porque a relação é normalmente 100% profissional. O segundo motivo que leva o mercado a contratar um síndico profissional é justamente que ele é um profissional. Então, se ele se dispõe a exercer aquela atividade de forma profissional, ele tem que estar preparado para o exercício daquela atividade. Não quer dizer que não existam excelentes síndicos moradores, mas aquele que está exercendo aquela profissão, está exercendo aquela atividade de forma remunerada, ele tem que estar apto para o exercício daquela atividade. E o terceiro motivo que leva, na minha opinião, à contratação de um síndico profissional é que ele está atrelado a um contrato. Justamente sobre isso você verá adiante a entrevista com o Dr. Marcos Crespi. O que esse contrato tem de tão especial? É que ele vai trazer qual é o tipo de vínculo que aquele profissional tem. Então, por exemplo, eu sou síndico morador, eu vou impor meus limites. Vocês querem me escolher para ser síndico do prédio? Eu não vou atender além do horário comercial, somente se for emergência. Já o síndico profissional, ele está atrelado a um contrato. Então, o condomínio vai dizer o seguinte: síndico profissional, nós queremos que você atenda de segunda a sexta. O síndico vai falar, eu vou cobrar tanto. A gente quer que você fique de plantão até 8 horas da noite, vai custar tanto. Então, a relação é comercial. Vamos ver agora a entrevista com o Dr. Marcos Crespi sobre o contrato do síndico profissional. Estou aqui com Marcos Crespi, meu amigo, uma parceria que dura aí há 6 anos. Marcos, que é advogado, especializado em condomínios, especializado em direito contratual. Antes de entrar no contrato, eu queria que você entrasse nos pormenores do contrato. As pessoas têm muitas dúvidas sobre os contratos, o que deve ter no contrato. É importante falar que, sobre o contrato, o pormenor dele seriam as obrigações, eventualmente limitações de gastos, inclusive, de alçada. Então, ele tem X reais para gastar em manutenção sem o conselho consultivo ou fiscal autorizar. Né? Alçada de gestão, seria Alçada isso? de gestão, exatamente. E o contrato também, ele prevê dias de visitação, horários, como que você acessa esse síndico. A recomendação é que ele seja funcionário dessa empresa ou ele seja sócio, para não ter qualquer responsabilização trabalhista para o condomínio. Inclusive, o contrato ele deve prever uma cláusula específica que qualquer condenação trabalhista suportado pelo condomínio decorrente dessa relação, a empresa ressarça os valores. O síndico tem possibilidade de ter um vínculo empregatício? Não, atualmente a Justiça Trabalhista refuta esse vínculo trabalhista, a relação é exclusivamente contrato de prestação de serviço. Quem assina o contrato com o síndico? Essa é uma grande dúvida que tem sido debatida nos condomínios. Geralmente, nós recomendamos que o Conselho Fiscal, né, quando há aprovação do síndico na Assembleia, essa Assembleia delegue poderes para o Conselho Fiscal assinar esse contrato. E no caso de rescisão, esse contrato, ele delega poderes para que o Conselho assine e para que o Conselho também faça a rescisão? Encerre? Sim, nós colocamos no contrato esse tipo de situação que o Conselho pode fazer essa rescisão.
A recomendação é que essa deliberação seja sempre pela unanimidade do conselho, para que não haja divergência. E, eventualmente, é importante ouvir os condôminos para ver se é isso mesmo o que querem, né? Porque, às vezes, é uma relação pessoal entre conselheiros e condôminos, conselheiro e síndico, e só que perante a massa condominial ele é muito benquisto. O contrato foi rescindido. Ele continua síndico ou não? O conselho rescindiu o contrato por unanimidade. Ele é síndico ou não? Se você considerar que é um contrato de prestação de serviço, ele encerra o contrato. Geralmente tem uma cláusula de rescisão com 30 dias de antecedência, então você faz a comunicação, tem os 30 dias, acabou o contrato. O problema é que a legislação civil fala que ele tem que ser eleito, e a destituição dele também deve ser em assembleia. Então, isso é uma situação que ainda está para tocar o Poder Judiciário. A previsão no contrato de que aquele contrato passa a viger até o prazo do mandato, o que você vê? Você acha que essa é uma cláusula legal ou não? Você tem ressalvas quanto a isso? Geralmente, nos contratos, você coloca justamente o tempo de eleição, porque quando ele é eleito em assembleia, tem um prazo ali, né? Então, pode ser de 1 ano ou até 2 anos. E é normal ter no contrato isso, mas nós sabemos que tem a hipótese de rescisão e, eventualmente, se 1/4 dos condôminos se agruparem para convocar uma assembleia, essa rescisão é antecipada. Então é importante que conste no contrato que esse contrato ele pode ter um prazo do mandato, porém deve constar a possibilidade de quebra desse contrato sem ônus exagerado para o condomínio, para o pagamento da... Eu já vi casos práticos, e você deve lembrar de alguns deles, aonde o síndico deposto foi lá e cobrou o prazo no término do contrato. E daí é uma situação que alguns entendem como uma cláusula abusiva, outras não, e acaba sendo resolvida, infelizmente, no judiciário. A nossa recomendação é que sempre essa rescisão seja sem indenização ou ônus para as partes, porque realmente tem um artigo no Código Civil que fala que aquele que rescindir imotivadamente deverá pagar 50% do restante do contrato. Então, é importante que a rescisão dê a possibilidade de rescisão imotivada, sem esse pagamento de multa. Apenas com o prazo com o prazo de cumprimento de aviso prévio. Cumprimento de aviso e confirmação. É interessante que se insira nesse contrato a necessidade de confirmação da rescisão em assembleia. Isso pode ser uma cláusula saudável, não? É uma cláusula saudável, né? A questão é, se não for confirmado pela assembleia, o corpo diretivo vai entrar em conflito entre o síndico e o corpo diretivo. Essa é a questão. Quais são as principais cláusulas que eles devem tomar cuidado para realizar esse contrato? Se tiver um preposto, é importante que haja uma cláusula trabalhista. É importante que o síndico também tenha um seguro da sua... para resguardar o condomínio, né, de responsabilidade civil, né? É importante que a relação esteja muito bem estabelecida, então, com o número de visitas, horários de atendimento, a quem você se dirigir, né? São essas as premissas básicas de um contrato de prestação de serviço de síndico. Quem deve assinar esse contrato? O conselheiro, todos os conselheiros? Esse contrato pode ser assinado antes da validação da Assembleia ou tem que ser após? Isso é importante porque muitas vezes o condomínio acaba não sabendo como tratar com essa situação. Eu entendo ser importante que a Assembleia já autorize essa delegação de poderes ao Conselho. Então, todos os membros do Conselho subscrevam esse documento. Marcos, mais alguma questão inerente a esse contrato, essa relação? Alguma dica? A dica é você procurar referências dela, então procurar na internet, tem diversas empresas que fazem esse tipo de serviço, procurar, pedir todas as certidões negativas. Hoje, com o e-social, o síndico não pode ter restrição de forma alguma no nome, então pedir certidões de INSS, FGTS, dos distribuidores cíveis, estaduais, federais, para ver se tem algum problema, né? E é isso, tem que você se cercar desse tipo de documentação para ter uma boa gestão, e a referência de outros condomínios é primordial nessa questão. Marcos Crespi, meu amigo, especialista em direito condominial, agradeço a tua presença e que a nossa parceria possa perdurar aí
por mais muitos anos. Obrigado pelo espaço. Chegamos ao final de mais um programa, espero que você tenha aproveitado o nosso conteúdo, aproveitado a entrevista e não deixe de compartilhar o nosso material, de nos seguir nas redes sociais e te vejo no próximo programa.